Olá. Na aula passada, a gente tratou dos guias de ondas eletromagnéticas, as equações gerais das ondas guiadas. A gente viu como são, qual é a definição de guia de onda. Nós aprendemos que as equações tratam tanto de linhas de transmissão com dois ou mais condutores, quanto de tubos ocos, com a diferença que nas linhas com dois ou mais condutores, a gente tem uma situação que os guias podem propagar campos transversais eletromagnéticos. Nós vamos estudar hoje o guia de placas paralelas, em princípio infinitas, onde as placas são muito mais largas do que distantes umas das outras, e onde a gente vai assumir uma propagação longitudinal, né, na direção Z dessas placas. Esses guias de placas paralelas são linhas de transmissão também, porque eles são formados por dois condutores separados, e eles propagam ondas TEM. Mas eles também propagam ondas transversais elétricas e ondas transversais magnéticas, e é exatamente como se dá essa propagação, o que são os modos de propagação, e como a gente deduz matematicamente os campos eletromagnéticos dentro desse guia. Então, esta é a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Sérgio Severo, sou do Instituto Federal Sul-Rio Grandense, e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas do nosso curso de Engenharia Elétrica. Então, vamos lá. Vejam, como eu dizia, essas duas placas, a gente considera elas finitas em x, mas elas são, em princípio, infinitas em x. Ou a gente considera que os campos aqui não sofrem nenhuma difração, ou seja, nenhum espalhamento pela borda, e elas funcionam mais ou menos como um capacitor de placas paralelas, só que ao invés de estar armazenando energia, elas estão propagando energia, porque nós vamos excitar, né, um campo elétrico, né, ou até mesmo um campo magnético, dependendo, né, entre essas duas placas, fazendo com que se dê uma propagação na direção Z. A gente vai assumir essa propagação na direção Z e vai mostrar que essa propagação assumida é verdadeira. O primeiro modo que nós vamos estudar, porque a gente vê que são dois condutores e elas são capazes de sustentar esse modo, é o campo transversal eletromagnético, ou seja, as ondas T e M. Uma forma de ver é que a gente sabe que o campo eletrostático, né, essas placas sustentam um campo eletrostático, um E transversal XY, que vai ser igual a menos V0, que seria uma tensão aplicada entre essas portas, sobre D, que é a distância entre as placas, e esse campo, obviamente, vai ser na direção Y, né? Ou seja, na direção AY. Se a gente supõe que há uma propagação em Z, ou seja, que esse V0 é uma tensão alternada, o nosso V0 aqui é um V0+, ou seja, a onda incidente, né, o sinal que está incidindo E na menos J, na J ômega T, ou seja, um fasor. Se a gente considera isso aqui, a gente pode supor uma propagação em Z, e essa propagação em Z é um E de x, vai ser um campo elétrico, vai aparecer E de x, y e z, que é um V0+, ou seja, a onda incidente, uma onda que só vai para um lado, sobre a distância D entre essas placas, e se tem propagação, tem um E na menos J beta Z. Beta, a gente sabe, é o fator de propagação, o número de onda, e beta a gente vai considerar um beta no espaço livre, mas pode até ser um espaço com perdas, porque beta é ômega raiz de μ epsilon, e a gente pode colocar essas perdas em epsilon tranquilamente, se for necessário. Ora, o campo magnético, H, né, que vai acontecer em x, y e z, vai ser 1 sobre eta, onde eta é a raiz de μ sobre epsilon, né, ou seja, a impedância intrínseca do
do nosso meio, o meio que está entre as duas placas. Tá? Ora, na direção AZ, vetorial o nosso campo elétrico, porque ele tem que ser perpendicular, né? E de x, y e z. Isso dá 1 sobre eta, tá? V0 mais sobre d, n menos j, beta, z. Que direção? Tá? É o campo H. Se o campo E foi imposto nessa direção, o campo H é na direção x, tá? Ou seja, na direção AX. Então, notem que o interessante disso é que se a gente estivesse resolvendo a equação de Laplace aí dentro dessas duas placas, nós aplicaríamos um campo elétrico que aparecia um campo potencial E. E o nosso campo H agora está na mesma direção desse campo potencial elétrico da eletrostática. Só que nós não estamos falando de eletrostática, nós estamos falando de eletrodinâmica. Tá? E quando a gente assume que tem uma propagação, ou seja, que tem um campo funcionando assim, obviamente um campo magnético vai acontecer, que é o campo da nossa linha de transmissão. Tá? O que mostra que se a gente encontra esse campo entre essas duas placas, tá? O que a gente encontra é, de uma forma ou de outra, vocês fizerem isso aqui, vamos botar o campo em preto, né? Vocês encontram o campo das placas aqui, vocês encontram uma distribuição que, embora parecida com a distribuição do potencial elétrico, lembre, né, que vai fazer isso aqui assim, né? As linhas de potencial. Essas linhas de potencial agora não são linhas de potencial, são linhas de campo magnético. Mas nós vamos ver mais tarde que a equação de Laplace é resolvida. Acho que nós já vimos isso nas equações gerais da mesma maneira para os campos transversais eletromagnéticos. Entretanto, gente, é importante notar o seguinte. Tá? Aqui eu disse que a relação entre E e H é dada pela impedância intrínseca do meio que existe no meio entre as duas placas. Tá? Mas isso não vai ser a relação entre a tensão aplicada e a corrente superficial que possa surgir aqui em cima, dada essa tensão aplicada, ou seja, a corrente alternada na placa. Tá? E em função de Z, aplicado por uma tensão em função de Z nessa entre as duas placas. Então, se você aplica uma tensão, surge uma corrente. E se você aplica uma tensão e surge a corrente, a relação entre a tensão aplicada e a corrente não é eta. Tá? A relação entre a tensão aplicada e a corrente é Z0. Tá? Ora, mas a capacitância, atenção, só para as placas paralelas. Tá? A capacitância das placas paralelas é dada sempre por epsilon vezes a largura W de uma placa sobre a distância D entre elas. Né? E se nós estamos falando de capacitância distribuída, ou seja, as nossas placas continuam infinitamente na direção Z, essa capacitância tem que ser dada em metros, como nós fizemos na linha de transmissão, ou seja, ela é fará por metro. A indutância distribuída, a gente também já sabe, é μ, né, das placas paralelas. Tá? A indutância das placas paralelas é μ vezes a distância entre elas sobre a largura das placas. E essa indutância é dada em Henry por metro. Ora, a impedância característica da linha, tá, vai ser, a gente conhece isso lá das linhas de transmissão, a raiz de L sobre C. Tá? Ora, isso aqui é a raiz de μ vezes D, que é a indutância distribuída, tá, sobre W, sobre epsilon vezes W, sobre D. Simplifica isso aqui, tá? E nós vamos chegar numa equação que diz que Z0, vou botar aqui assim, Z0 é igual a eta vezes, vocês podem conferir isso com facilidade, D sobre W. Então, notem que a impedância característica do meio não é eta. Tá? É eta vezes a distância entre as placas
sobre uma... Ou seja, a impedância característica da linha, não é a impedância intrínseca do meio. Tá? Então, isso aqui é impedância intrínseca do meio. Isso aqui é impedância característica do guia, no modo TEM. Tá? Atenção, observem o seguinte, o que vai acontecer, gente, se a gente afastar as placas umas das outras? Tá? Digamos que isso aqui é essa distância W, tá? Digamos que a gente mantém essa distância W é um número muito grande, tá? Mas se nós começarmos a afastar essas placas umas das outras, tá? A impedância característica aumenta. Tá? Mas tem que tomar cuidado que também, se nós vamos para o infinito, nós temos uma indeterminação aqui de infinito sobre infinito. Um D infinito, um W infinito. Eu criei o espaço infinito. Essa relação aqui é 1. Tá? Se eu tenho uma relação aqui chegando a 1, o que nós temos? Que Z0 é igual a eta. Então, essa é a ideia de impedância intrínseca do meio. É uma impedância que nem Z0. Só que nós temos no infinito um metal, né, perdido lá numa distância absurdamente grande, tão grande que a impedância que a gente enxerga é o próprio eta, que é a raiz de μ sobre a permissividade do meio. Então, de toda forma, isso aqui mostra para nós, de uma forma muito simples, que μ e epsilon, tá, são coisas de armazenamento de energia, espaços de armazenamento, ou, né, a forma, o número que nos diz o quanto o espaço é capaz de armazenar energia. Tá? Bueno. Vou pegar meu paninho aqui. Isso apenas para a gente conseguir notar que há uma diferença no modo TM das ondas TM do espaço livre. As ondas TM no espaço livre têm impedância intrínseca, tá? A relação entre E e H é dada pela impedância intrínseca. As ondas TM em placas paralelas têm essa relação aqui para a impedância característica delas. Então, conforme vocês trazem um condutor, vocês modificam a forma como o meio. Tá? Quanto menor a distância, tá? E quanto maior isso aqui, tá? A gente tem uma impedância menor ainda. De toda forma, o que a gente faz é retornar naquilo que nós já passamos, todo o trabalho de linhas de transmissão, agora considerando uma visão de guia de onda. O problema desse guia, especificamente, de placas paralelas, é que ele não transporta só ondas transversais eletromagnéticas. O problema desse guia é que ele transporta ondas que têm componente de campo elétrico na direção de propagação ou que têm componente de campo magnético na direção de propagação. Tá? Ou seja, a gente tem ondas transversais elétricas ou transversais magnéticas. Então, nós vamos começar com as ondas transversais magnéticas. Tá? Que modos são esses e por que isso se propaga além? Nas ondas transversais magnéticas, o que a gente está dizendo é que nós só temos campo magnético na direção transversal, mas, diferente das ondas transversais eletromagnéticas, nós temos campo elétrico na direção de propagação. Ou seja, nós temos um campo com a componente Z, que é diferente de zero, embora ainda a gente tenha o campo na componente Z igual a zero. Antes, na transversal eletromagnética, a componente Z era igual a zero e a componente H do campo na direção Z também é igual a zero. Então, a componente do campo elétrico na direção Z é igual a zero e a componente do campo magnético na direção Z é igual a zero. Agora não.
Agora a componente do campo elétrico é diferente de zero. Ou seja, nós temos algum campo que está na direção que a onda se propaga, ao invés de ter campos só atravessados perpendiculares à direção de propagação. Tá? Então vamos considerar essa mesma placa que está separada. Agora nós vamos trocar o D aqui por um A. Tá? Está separada numa distância A. E a nossa distância A é muito menor do que a largura das placas. Tá? Como ela é muito menor que a largura das placas, a gente pode considerar que a gente não tem variação de campo na direção x. Tá? Então a gente diz o seguinte, que a derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a x dos nossos campos vai ser igual a zero. Ou seja, se eu verificar o campo aqui, e o campo aqui, e o campo aqui, ou seja, variando só a dimensão x, eu sempre vou estar enxergando o mesmo campo. Isso vai simplificar bastante as nossas equações, como o objetivo dessas placas paralelas é a gente compreender essa questão dos modos de propagação, e isso é bastante útil para nós. E também a gente faz assume a mesma situação de antes, que nós temos um campo elétrico, né, e eventualmente um campo magnético, né, se propagando na direção, esse campo, que agora nós assumimos que é diferente de zero, EZ, tá, se propaga e ele é dado por um EZ, né, incidente, E na menos J beta Z. Tá? Bueno, então vamos lá. A gente já viu todas as equações gerais na aula passada, agora nós vamos pegar aquelas equações gerais, vamos trazer aqui para cá e vamos encontrar soluções particulares para essas equações diferenciais parciais, né? As soluções particulares para as equações gerais. A primeira equação que a gente tem que saber, tá, é que este campo EZ aqui, tá, de uma forma ou de outra, ele tem que satisfazer a equação da onda. Se eu estou dizendo que há variação de EZ na direção com E na menos J beta Z, tá, é porque ele satisfaz a equação da onda. Tá? Então, a equação da onda é dada pela derivada laplaciano, na verdade, de x2, mais o laplaciano y2, mais uma constante kc quadrado, tá? Que a gente vai descobrir que é o número de onda de corte, tá, vezes o campo EZ, igual a zero. Tá? Ou seja, nós temos uma equação da onda, né, de Helmholtz, né, em duas dimensões. Tá? Mas uma delas, a gente acabou de dizer que não tem variação. Né? Ou seja, a derivada em relação a x é igual a zero. Se a derivada parcial em relação a x é igual a zero, tá, a nossa equação fica muito mais simples. Né? Ela fica simplesmente a derivada em relação a y, né, duas vezes do campo EZ, é igual à nossa constante kc quadrado, tá, vezes o mesmo campo EZ. Tá? Então agora nós vamos aplicar o que a gente chama de condições de contorno. Esses campos EZ, que existem tanto nessa direção ou na direção transversal, né, quando estão aqui nessas duas superfícies condutoras, sendo campos tangenciais, eles têm que ser iguais a zero. Então, esses campos EZ têm que ser igual a zero nas duas superfícies condutoras. Essas são as nossas condições de contorno. O que significa que a gente precisa encontrar uma solução tal que permita que a gente tenha campos iguais a zero nas duas posições. A solução para isso é assumir uma solução em termos de senoides, tá? Que é uma solução para essa equação. Tá? Então, a gente sabe que o nosso campo EZ na posição xy tem que ser igual a 1A seno de kcy mais 1B cosseno
da constante KCY e da menos J beta Z. Tá? Vejam que é só derivada em Y. Tá? Ora, a gente sabe que a condição de contorno vai nos dizer o seguinte, que o campo EZ em qualquer posição x mais em y igual a zero é igual a zero. Tá? E o campo EZ em qualquer posição x mais y igual a A, tá? Que nós temos y, por exemplo, para orientar aqui assim, né? Y igual a zero, e aqui esse ponto aqui, y igual a A. Tá? Também tem que ser zero. Ora, cosseno de zero, gente, é 1. Se y for zero, o cosseno vai dar 1, tá? E aí a gente não vai ter essa solução de EZ ser zero. Vai ser EZ e vai ser igual ao valor de B. Então, B tem que ser igual a zero, obrigatoriamente. Tá? Então, isso aqui leva para B igual a zero. E aí, assim, se a gente fizer B igual a zero, a nossa solução fica um EZ de x e y, que é simplesmente uma constante A, que é relacionada à amplitude da onda, tá? Do sinal que vocês colocam lá dentro, vai depender da amplitude, tá? Seno de KCY e na menos J beta Z. Tá? Agora, pegando a segunda condição de contorno, tá? Para que o campo EZ em qualquer posição x no valor de A seja zero, tá? A gente vai ter que dizer que agora Kc, tá? A constante Kc aqui dentro, tem que ser um nπ sobre A, com n sendo igual a 0, 1, 2 e assim por diante. Ou seja, nós temos infinitos modos de propagação que são discretos em 0, 1, 2 e 3 e assim por diante. Dada essa, portanto, é a nossa solução particular de o nosso sistema. Tá? Ora, então agora nós temos uma equação aqui para EZ. Mas nós precisamos de todos os campos. Nós precisamos dos campos EX, EY, HX, HY. Como é que nós vamos conseguir esses campos? Simples, a gente vai pegar agora, vamos trazer de volta lá a solução geral, que nós tínhamos, que nós desenvolvemos na aula passada, e com essa solução geral a gente vai encontrar os campos. Ora, a solução geral que a gente tinha resultou nas seguintes equações. O campo HX vai ser igual a J ômega epsilon sobre Kc quadrado. A derivada parcial do campo EZ em relação a Y. O campo HY vai ser igual a menos J. Isso tudo foi passado na aula, tudo da aula passada. J ômega epsilon sobre Kc ao quadrado, a derivada de EZ em relação a X. O campo EX, por sua vez, vai ser menos J beta sobre Kc quadrado, a derivada de EZ em relação a X. E, finalmente, o campo EY é igual a menos J beta sobre Kc quadrado, a derivada de EZ em relação a Y. Ora, mas desde o início eu estou afirmando que nós não temos variação em x, né? Delta x é igual a zero. Então, significa que a derivada de EZ em relação a x é zero. Se essas duas são zero, só nos sobra as duas equações para hx e y. Tá? Ou seja, os campos hy e ex são zero. Então, aqui vai chegar
que HY é 0 e x é 0. Tá? Porque as derivadas aqui eram dadas em relação a x. Mas aqui as derivadas são dadas em relação a y. E as derivadas em relação a y não, o campo varia na direção y entre as duas placas. Tá? Então, tudo que nós temos que fazer é calcular essas derivadas. Tá? Então, essa derivada aqui, a derivada de EZ em relação a y, é a derivada em relação a y do que? Da nossa EZ, né? E EZ é dada por isso aqui, de A seno de KCY e na menos J beta Z, cujo valor é 1A KC vezes o cosseno de KCY e na menos J beta Z. Tá? Beta não aparece porque, obviamente, é derivada em relação a y, então só deriva aqui dentro. Tá? E não deriva o E na menos J beta Z. É uma constante, que, né? Não é uma constante, obviamente, é um campo propagando, tá? Mas ela não é derivada porque nós estamos falando de uma derivada parcial. Tá? Da mesma forma, tá? A gente tem que encontrar o campo y com essa derivada aqui. Tá? E o nosso campo y aqui vai ficar menos j beta sobre kc quadrado a kc cosseno que está ali, né? KCY, que é a derivada, e na menos j beta z. Esse KC simplifica com isso aqui, tá? E a gente já encontrou uma equação para y. Aqui em cima, tá? Isso aqui, a derivada é isso aqui, tá? A derivada é isso aqui, mas isso aqui é multiplicado por j ômega epsilon, tá? Sobre kc quadrado. O kc simplifica aqui também e nós já acabamos de encontrar uma equação para hx. Então, agora nós temos uma equação para hx, uma equação para y, uma equação para ez. E uma equação, e duas equações, obviamente, para hy e ex, que são identicamente nulos. Então, vamos arrumar isso aqui para aquilo que realmente tem que ser. É uma bagunça, nós vamos limpar essa bagunça toda aqui. Então, significa agora, gente, que os nossos campos são dados pelo seguinte conjunto de equações. Eu vou repetir tudo de novo. Então, os nossos campos são dados por um EZ, vamos pegar aqui de baixo, de x, y, z, desnecessários, né? O campo total em qualquer posição x, y, z, então a gente não precisa nem botar isso aqui. Tá? Um EZ que vai ser dado por um A, que é a constante relacionada à amplitude e à intensidade inicial do campo, seno, tá? De nπ sobre A vezes Y. Eu já substituí, tá? O valor de Kc. Tá? Vezes a propagação n menos j beta z. Lembre que nós vamos tratar de agora em diante todos esses campos considerando beta, tá? Um meio sem perdas, tá? O nosso meio que está propagando o ano, porque de forma geral a gente considera assim, tá? Embora possa, né? Só que aí amplia o estudo e o estudo vai para o estudo mais detalhado das ondas guiadas que a gente costuma dar numa outra disciplina. Tá? Não nessa de ondas aqui. Já o campo Hx vai ser dado por J ômega epsilon sobre Kc, podemos até substituir ele já direto por nπ sobre A, já que nós estamos fazendo isso aí. Tá? Ou seja, vezes A sobre nπ. Tá? Vezes A cosseno
de Nπ sobre A, y, e na menos j beta z. E o campo EY vai ser igual a menos j beta sobre vezes A sobre Nπ, que é o valor de Kc, vezes a constante de amplitude A, cosseno de Nπ sobre A, y, e na menos j beta z. Tá? Então, essas três equações agora nos dão todos os campos dos modos transversais magnéticos, né, para N variando 0, 1, 2 e assim por diante. Vou apagar essa equação aqui embaixo, que não é mais necessário. Só olhando para as equações, o que nós enxergamos? Nós enxergamos o seguinte. Faltou dois campos aqui, né? Que HY e EX, ou seja, EX igual a HY igual a 0. Tá? Então, tem mais duas equações aqui. Nós notamos que esses campos dependem, primeiro, da intensidade do sinal que vocês colocam, tá? Da distância entre as placas, A, tá? Minúsculo, e fundamentalmente, eles dependem do modo N. Tá? O modo, se for o modo 0, modo 1, modo 2 e assim por diante, é o que vai determinar os campos transversais magnéticos. Tá? Essa constante beta, gente, não é o beta que a gente costuma conhecer. Tá? Este beta, nós já vimos lá na dedução das equações gerais, tá? Beta, vou botar aqui assim, beta é, na verdade, a raiz de k quadrado menos kc quadrado. Tá? Ou seja, como k é ômega raiz de μ epsilon, ou seja, k é o número de onda no espaço livre, ou no meio entre as duas placas, tá? E kc quadrado e kc é igual, apaguei aqui, não vamos botar de novo, é Nπ sobre A, tá? Nós vamos ter que o fator de propagação dessa onda, beta, é a raiz quadrada de Nπ sobre A ao quadrado. Desculpa, não, óbvio que não. Faltou um pedaço, não. A raiz quadrada de k quadrado, que é ômega ao quadrado μ epsilon, menos, aí sim, Nπ sobre A ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é o nosso fator de propagação. E isso aqui vai ter consequências muito interessantes. Tá? Muito interessantes. Ou seja, é a nossa constante de propagação no guia. Tá? E que vai permitir agora que a gente estude como se dá essa propagação do modo transversal magnético neste guia. Então a gente pode ver agora, afinal de contas, como se dá a propagação. Bueno, gente, a gente está assumindo que isso aqui está propagando num dielétrico sem perdas. Se a gente está propagando num dielétrico sem perdas, esse número aqui, J vezes beta, tem que ser um número complexo. Para esse número ser complexo, beta não pode ser complexo. Porque se beta for alguma coisa como menos x ou menos qualquer coisa, tá? Vai ser menos j qualquer coisa, multiplicado por j, ele vai virar um número real. E o nosso e na menos j, em vez de dar um número complexo para propagação, ele dá um e na menos um alfa. E um e na menos alfa é atenuação.
E para que a gente garanta essa propagação, a gente não pode ter atenuação, óbvio, né? Nós precisamos ter um número complexo puro aqui. Para que isso aqui seja um número complexo puro, vamos colocar bem grande aqui. Beta tem que ser real. Beta deve ser real para que a gente tenha propagação. Ela só se dá se beta for real. Cuidado! Se vocês estiverem usando a formulação do sádico, se eu não me engano, de outros, do sádico do ramo, tá? Vocês vão notar lá que ele não usa beta, mas usa o fator de propagação gama. Só que gama é um alfa mais j beta. E aí o equacionamento é diferente. Tá? O equacionamento tem que considerar que, na verdade, beta agora tem que ser complexo. E aí essa equação só troca de lugar. Tá? Mas isso aí não é nenhum problema. Tá? É só lembrar disso que aqui o contrário. Como beta é o número que nós estamos calculando, ele vai ser multiplicado por j, então ele não pode ser um número imaginário. Se ele for imaginário, não tem propagação. Então, para beta ser um número real aqui, gente, o que tem que acontecer? Tá? Este termo tem que ser maior do que esse termo, senão dá uma raiz de número negativo. Tá? Então, este termo, ômega ao quadrado mi epsilon, deve ser maior do que nπ sobre a ao quadrado. O que, na verdade, nós estamos dizendo que o valor de k, no espaço que é a constante no espaço livre, tem que ser maior do que o número de corte. Ou que ômega raiz de mi epsilon deve ser maior do que nπ sobre a. Aí nós vamos garantir a propagação desses nossos campos, senão não tem propagação. Tá? O que acontece se isso aqui não for maior, o que a gente tem é um valor real, e esse valor real vai ser, quer dizer, um valor real, desculpa, um valor imaginário que multiplicado por j vai dar um valor real, e esse valor real vai ser um alfa. E este alfa, tá, cria o que a gente chama de modo evanescente, ou seja, vocês injetam um sinal e o sinal desaparece no campo. Tá? Ora, vamos fazer uns testezinhos aqui agora, já que n são números discretos, vamos botar n aqui nessa história e vamos ver como é que ele fica nesses nossos modos transversais magnéticos. Tá? Como esses modos se nos aparecem. Então vamos pegar uma coisa assim do tipo assim, n igual a 0. Vamos lá assim. Então, n igual a 0. Ora, se o n for 0, tá? A constante de corte, Kc, vai ser 0 vezes π sobre a, que é igual a 0. E beta vai ser igual a raiz quadrada de ômega ao quadrado mi epsilon menos 0. Ora, mais beta, então, é ômega raiz de mi epsilon. Ou seja, beta é igual a k. Como o nosso campo é z, ou seja, beta igual a k, que k é a propagação no espaço livre. O nosso campo é z é um A seno de ky, kc, desculpa, kc vezes y, ora, kc é 0. Então, ele é um A seno de 0, ele é igual a 0. Então, significa que não tem campo EZ. Mas eu não estou dizendo que EZ é diferente de 0. Eu assumi que EZ era diferente de 0. Mas no modo TM com N igual a 0, os nossos campos, na verdade, não são TM. São TEM. Certo? Então, vejam que curioso. Que interessante. O primeiro modo, o modo mais básico, de um guia de onda formado por duas placas paralelas,
na verdade, uma linha de transmissão, o primeiro modo é um modo transversal eletromagnético. E a frequência de corte é 0. Começa em DC. Tá? O que acaba resultando que ele, na verdade, é uma onda TM. Engraçado, nós assumimos que era uma onda transversal elétrica e descobrimos que nós não podemos ter uma onda transversal elétrica porque essa não dá, embora seja a solução, não dá uma solução particular para quando n igual a 0. Quer dizer, dá uma solução. EZ não pode ser 0. EZ tem que ser 0, ou seja, o campo elétrico tem que ser 0. Tá? Isso ocorre, mas agora, se n for 1, a conversa é outra. Tá? Se a gente tiver n igual a 1, Kc vai ser igual a π sobre A. E beta vai ser igual a raiz de ômega ao quadrado mi epsilon menos π sobre A ao quadrado. Tá? Que só vai ser um número real se ômega ao quadrado mi epsilon for maior que π sobre A ao quadrado. Senão, não é um número real. Vamos ver que número é esse, de forma prática. Tá? Vamos descobrir que número é esse. Vamos pegar assim, duas lâminas metálicas separadas por... vou botar no verdezinho aqui. Duas lâminas metálicas separadas por 1,5 centímetros. Então, vamos botar aqui, exemplo. A igual a 1,5 centímetros. Ora, significa que a constante de corte, o número de onda de corte, que é π sobre A, é igual a 66,67 π. Só calcular. O que também significa que ômega raiz de mi epsilon, se nós queremos propagação, tem que ser maior do que 66,67 π. Ou 2πf, que é ômega, tá? Raiz de mi epsilon, tem que ser maior do que 66,67 π, o que diz para nós que a frequência vai ter que ser uma frequência maior do que 66,67 π sobre 2π raiz de 4π vezes 10 na menos 7. Vamos botar o vácuo, né? Então, vamos ver. Exemplo A é o seguinte, né? Meio é o vácuo. Tá? 4π vezes 10 na menos 7 fará por metro, desculpa, Henrique, por metro, vezes 8,854 vezes 10 na menos 12 fará por metro. Né? Se vocês fizerem essas contas aqui, a frequência tem que ser maior do que aproximadamente 10 vezes 10 na 9 Hz, ou 10 GHz. Ou seja, duas placas separadas por 1,5 centímetros, que é uma distância bem considerável, tá? Duas placas separadas por 1,5 centímetros só propagam um sinal no modo transversal magnético 1, ou seja, isso aqui se chama modo TM1. No modo TM1 só propagam esse sinal se a frequência for acima de 10 GHz. Tá? Abaixo disso,
o modo evanece, vocês tentam botar o sinal aqui, vocês aplicam um sinal de, sei lá, 5 GB aqui e simplesmente o sinal cai como se estivesse sendo atenuado por algum material. E não tem material nenhum lá dentro, ele só não vai. Tá? Se vocês fizerem n igual a 2, só para brincar, tá? Vocês vão chegar a 20 GHz. Se vocês botar n igual a 2, é só fazer a conta, a frequência vai ser 20 GHz. O que significa outra coisa interessante, tá? Que nessa faixa entre 10 e 20 GHz, tá? Esse guia é monomodo, ou seja, ele propaga só um modo. Tá? Bueno. O que é muito interessante sob certos aspectos. Né? Qual é a vantagem de propagar só um modo? É que as frequências abaixo não entram. Tá? Simplesmente não vão. Corta tudo. Tá? E você tem garantia que não tem, né? Que se não estiver gerando qualquer coisa, se entrar alguma coisa no meio do caminho, ela vai. Mas se tiver qualquer coisa maior do que 20 abaixo, se essa coisa for abaixo de 20 GB, ela não vai, ela não, abaixo de 10 GB ela não vai propagar, tá? E abaixo e se vocês quiserem outra propagação, vocês vão ter que subir a 20 GB agora, tá? Então vocês garantem que você só tem um modo de propagação aí dentro. Tá? Entre 10 e 20 GB vocês garantem que só tem um modo de propagação. Se vocês colocarem 20 GB, vocês vão ter 2 modos de propagação. Mas se vocês não colocarem 20 GB, tá? Você só tem um modo de propagação dentro dos nossos das nossas duas lâminas. Tá? Ora, isso aqui tudo foi só um exemplo. O que nós estamos falando é justamente isso. Então, tá, o que é essa frequência? É uma frequência chamada frequência de corte de modo, frequência que cada modo tem uma, a partir da qual o modo não, abaixo da qual o modo não se propaga. Tá? Então, a gente vai definir uma frequência de corte. Tá? Por exemplo, né? A frequência de corte, obviamente, no corte, ela tem o número de onda de corte, Kc sobre 2π raiz de μ epsilon. Tá? O que dá nπ sobre A vezes 1 sobre 2π raiz de μ epsilon. Eu explico porque aqui era ômega, tá? Então, aquela equaçãozinha que a gente fez há 5 minutos atrás. Tá? O que dá um n sobre 2a raiz de μ epsilon. Ou seja, a frequência de corte de modo, tá? Do modo Tm, n, ou seja, a frequência de corte do modo Tm, n, tá? É o valor de n sobre 2a raiz de μ epsilon, ou seja, como é que a gente chama? As propriedades constitutivas do meio, né? A permeabilidade e a permissividade dele. Tá? Se for o vácuo, tá? É M0 e ε0. Ou seja, dependem só da dimensão e dependem do modo também. Não dependem só da dimensão, dependem do modo também. Então, isso aqui é a frequência de corte de modo. Se a gente tem uma frequência de corte de modo, nós também podemos ter, tá, uma velocidade de fase e um comprimento de onda.
E é isso que nós vamos tentar descobrir agora, afinal de contas, como é que se dá. Que velocidade essa coisa corre aí dentro? Entendeu? A velocidade do meio? Não, mas para aí. Começa que a impedância de onda já não era a mesma. Tá vendo? Mas, nós estamos falando de uma frequência de corte. Tá? E pior, nós estamos falando do modo de propagação. E esse é o nosso problema. Nós temos um modo de propagação, né, um fator de propagação beta, que é K menos Kc a quadrado. Tá? K, a gente sabe, é ômega raiz de mi epsilon. Mas Kc ao quadrado, gente, desculpa, K ao quadrado, tá? Kc, infelizmente, é ômega c, uma frequência fixa, que depende do modo. Tá? A frequência angular fixa, raiz de mi epsilon. Tá? E vocês vão ver o que vai dar. Olha, então isso aqui significa que nós podemos escrever que beta ao quadrado é igual a k quadrado menos kc quadrado, certo? Ora, k quadrado é ômega quadrado mi epsilon menos kc quadrado ômega c quadrado mi epsilon. Tá? Mais ômega, tá? É 2πf, 2πf quadrado mi epsilon menos ômega c vai ser 2π vezes o quê? A frequência de corte, Fc. Também tudo ao quadrado mi epsilon. Então isso aqui continua sendo nosso beta ao quadrado. Então isso dá, a gente botar aqui em evidência os 2π quadrado, né, porque é 2π elevado ao quadrado, é 4π quadrado. Tá? Nós vamos encontrar o seguinte, que beta quadrado é igual a 4π quadrado mi epsilon, porque fica em evidência também, aqui aparecem os dois, né? 4π quadrado mi epsilon f quadrado menos fc quadrado. Se eu multiplicar isso aqui por uma frequência f qualquer, tá? E dividir por uma frequência f qualquer ao quadrado, ninguém vai ficar bravo comigo. Tá? Isso vai resultar que o nosso beta quadrado vai ser igual a 4π quadrado. Vou multiplicar esse f quadrado aqui para fora. F quadrado mi epsilon f quadrado sobre f quadrado. Agora eu vou dividir o f quadrado aqui. Menos fc quadrado sobre f quadrado. F quadrado, desculpa. Isso aqui dá 1. E 4π quadrado f quadrado, o que é? É ômega ao quadrado. Mi epsilon. Ômega quadrado mi epsilon é k quadrado. Tá? K é isso aqui, né? Então ômega quadrado mi epsilon é k quadrado. Se ômega quadrado mi epsilon é k quadrado, a gente pode escrever uma equação que é muito útil para beta, que ela nos diz o seguinte, que beta ao quadrado vai ser igual a k quadrado 1 menos a frequência de corte de modo sobre a frequência que eu estou considerando, tudo elevado ao quadrado. Ou que o fator de propagação E na menos J beta Z, que guia para nós e determina como é que é a nossa distribuição dos campos em cada ponto, ou seja, mostra a onda que está se propagando, esse fator de propagação, este beta aqui, tá? Ele é um número que é dado por K raiz de 1 menos Fc sobre F ao quadrado. Ora,
aqui vocês podem ver uma coisa interessante. Primeiro, a frequência de corte, a frequência que vai começar a propagar, que o modo vai começar a propagar, essa frequência de corte depende do modo e depende da distância entre as placas e do material. Do material, de toda forma, a velocidade de propagação, o fator de onda, tudo ia depender do material. Mas aqui está dependendo de outra coisa. Está dependendo do modo e está dependendo da distância entre as placas. E mais, esse número de onda varia com a frequência. E isso é um problema. Porque não, se o número de onda varia com a frequência, a velocidade também varia. Professor, grande coisa varia com a frequência. Pois é, né? Mas a velocidade só depende do meio e não da frequência. Normalmente, a velocidade de propagação vai ser dada, né, por 1 sobre raiz de μ. μ e epsilon são os valores da permeabilidade e da permissividade do meio. Se for μ0 epsilon 0, é a velocidade da luz. Independente da frequência. Não interessa a frequência que vocês estão. A velocidade de propagação vai ser sempre a mesma. Aqui nós vamos ter um problema. Por quê? Porque se a gente considera isso para beta, as coisas não são tão triviais. E aí, gente, acontece isso aqui. Velocidade de propagação, ou velocidade de fase, é ômega sobre beta. Ou, escrevendo a expressão para beta em função de k aqui, é ômega sobre ômega raiz de μ epsilon, que é o valor de k, raiz de 1 menos a frequência de corte do modo sobre a frequência que eu estou, ao quadrado. Ora, esse ômega sai, e aqui fica 1 sobre raiz de μ epsilon. 1 sobre raiz de μ epsilon, gente, tá? É a velocidade no meio, certo? Então, a velocidade de propagação, vamos botar assim, no guia, a velocidade de propagação no guia vai ser a velocidade no meio, v, sobre, vou botar assim mesmo, só para vocês não esquecerem, né? A velocidade no meio, μ epsilon, sobre a raiz de 1 menos fc sobre f ao quadrado. Isso é interessante, né? Se a frequência subir muito, tá? Se f subir muito em relação à frequência de corte, tá? Esse número aqui vai ficando pequeno, tá? E aí isso aqui volta a ser parecido com a velocidade no meio. Só que aí vocês têm um problema, não esqueçam, né? Aí começa a subir a frequência e começa a se propagar os outros modos. Tá? Então, para um dos modos, FC é um valor para um dos modos, mas FC é um valor mais alto, como nós vimos no exemplozinho, para o segundo, para o terceiro, para o enésimo modo. Então, não adianta, não tem como escapar. Mas aí o problema é o que acontece quando o sinal nosso tem múltiplas frequências. Simples, vocês vão lá pegar o guia de onda de vocês, tá? E resolveram colocar aqui, aplicar um sinalzinho aqui assim, ó, e esse sinal é um pulso. Se vocês aplicam um pulso, obviamente, né, o espectro de um pulso é inúmeras frequências. Mas dependendo da frequência, parte do sinal vai ir numa velocidade, parte do outro sinal vai ir noutra velocidade. Tá? E aí vocês têm um problema, tá, de dispersão desse sinal. Esse sinal vai alargar. Vai criar coisas estranhas dentro dele. O que mostra que que o guia é um meio dispersivo. Mas normalmente a gente usa ele para passar uma frequência só, então
isso aí não é exatamente... Quer dizer, normalmente não, em radares a gente usa a frequência pulsada e tem que aguentar a dispersão. Tá? Tem que tolerar ela de alguma maneira. Isso eu já devo ter explicado em uma aula muito anterior a respeito da velocidade de propagação de onda, que é a velocidade de grupo, porque isso aqui é só a velocidade de fase. A velocidade de grupo é dW, tá? É beta, se não me engano. Tá? E a velocidade de grupo é o que vai nos dar a velocidade do sinal todo. Mas isso aqui a gente vai lá para ondas guiadas, a gente vai estudar mais a questão da velocidade de grupo. Aqui a gente fica só com essa velocidade de fase. E mais notando que também ela é maior que a velocidade da luz. Mas o sinal realmente é carregado, ou seja, a energia é carregada na velocidade de grupo e não na velocidade de fase. Tá? A velocidade de fase é aquela coisa que eu já falei para vocês na aula passada também, né? Que a nossa onda está fazendo isso aqui dentro do guia, tá? E aí o que acontece? A intersecção desses pontos anda nessa velocidade Vp, e não os pontos. Aí não a energia. Pronto. Então agora nós temos as nossas ondas transversais magnéticas completamente definidas para o nosso guia de plano paralelo. Bueno. Agora vamos ver o que acontece nas ondas transversais elétricas. Nas transversais elétricas, EZ é igual a zero, mas HZ é diferente de zero. Tá? Então agora a gente tem campo magnético. Tem campo magnético na direção de propagação, mas não tem campo elétrico nessa direção da propagação. Tá? De novo, nós vamos supor que os campos em x não variam, que a delta x é igual a zero. Tá? E que também a gente tem uma onda que se propaga um EZ mais E na menos J beta Z. Tá? Ou seja, o campo EZ... Tá, desculpa, o campo EZ não, né? Não, o campo EZ sim. O campo EZ se propaga na direção J beta Z. Ora, a única diferença para a onda transversal elétrica é que a equação da onda fica assim. Laplaciano 2y2 mais kc quadrado vezes hz, e não ez como era antes. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Tá? Isso vai dar uma equação da onda reduzida, porque isso aqui vai a zero. Tá? E a equação da onda reduzida é delta 2dx2, dy2, desculpa, tá? Mais kc quadrado, hz é igual a zero. Tá? De toda forma, kc quadrado também é k quadrado menos beta ao quadrado. Tá? Fazendo as mesmas condições, aplicando as condições de contorno, colocando tudo direitinho, vocês vão descobrir que hz de x e y vai ser igual a uma constante b, tá? Cosseno de ky, kc, que é a constante de kcy, né? Um kc vai dar nπ sobre a, onde a é a distância do nosso amiguinho. E só para a gente não deixar de graça, isso aqui é hz, aplicando de novo as equações gerais, como a gente fez antes, né? Ex
é a mesma constante proporcionalidade B, J ômega mi sobre Kc, seno de Nπ sobre A, Y, e na menos J beta Z. E HY vai ser igual a constante de proporcionalidade B, J beta sobre Kc, seno de Nπ sobre AY, e na menos J beta Z. Nesse caso, EY e HX, como não tem variação em x, também são iguais a zero. Tá? A frequência de corte de modo é N sobre 2A raiz de με, tá? Que são os mesmos valores para o modo TE das placas paralelas. Tá? Velocidade de propagação, a mesma coisa. Velocidade de propagação, tá? É a velocidade de propagação no meio sobre, tá? 1 menos Fc sobre F ao quadrado. E o comprimento de onda no guia, lambda G, que é V sobre F. Isso eu não calculei antes para vocês, né? Me passou. É só dividir V sobre F, a gente vai descobrir que é o comprimento de onda no meio sobre a raiz de 1 menos Fc sobre F ao quadrado. Então, notem que o comprimento de onda no guia é maior que o comprimento de onda no espaço. Tá? Por quê? Porque esse número aqui vai dar menor do que zero. Menor do que zero, não. Esse número aqui vai dar maior do que zero, mas vai dar menor do que 1. Menor do que 1 divide lambda, então, né, o comprimento de onda, assim como a velocidade de propagação, é maior do que no espaço. Então, se vocês pegarem um guia de onda fendido, que nada mais é, ou seja, se vocês fizerem uma fenda nessa placa aqui, assim, ó, nessa distância aqui, e colocarem nessa fenda um sensor de campo elétrico, vocês vão descobrir que este comprimento de onda, esse campo vai se repetir em distâncias maiores do que ele se repetiria se estivesse se propagando no espaço livre, formado pelo mesmo meio do nosso sistema. Isso faz algum sentido se a gente olhar que isso aqui está fazendo uma frente de onda plana, está fazendo esse movimento aqui assim, e o comprimento de onda agora é medido assim, ó, e não assim, não na direção de propagação dessa onda. Tá? Geometricamente a gente pode ver essa coisa toda com uma certa clareza. Ok, então isso tudo, gente, toda essa aula é para a gente ter uma ideia de como resolver esses campos de uma forma muito simples e principalmente entender o que é a ideia de modo de propagação. Frequência de corte de modo, tá? Velocidade de propagação no guia, tá? E comprimento de onda no guia. Na próxima aula, tá? Nós vamos tratar e vai ser a última aula de guia de onda, tá? Nós vamos tratar dos guias de onda retangulares, que na verdade são duas placas paralelas, as quais nós demos 2 curtos em cada lado e estreitamos a dimensão W. A gente vai manter nos guias retangulares, quase sempre se mantém W igual ao número maior do que a distância entre as placas. A gente chama W de A e a distância entre as placas a gente chama de B. Tá? Mas isso é quando a gente entrar na próxima aula. Tá? Até mais, até a próxima.